São 12 horas 9 minutos. Daqui a pouco a gente vai trazer as informações do plantão policial para a gente dar sequência aqui ao nosso jornalismo, né? Nós estamos recebendo aqui a Charlene, que é a diretora do PROCON de Jaraguá. Ela vai falar conosco, falar do trabalho do PROCON. Ontem, muitos questionamentos na Câmara Municipal. Ela também já vem preparada para estar respondendo a esses questionamentos. Charlene, muito boa tarde, bem-vinda aqui ao Jornal da Sucesso. Boa tarde, Raildo. Vou tirar a máscara. Deixa eu só ver se o seu microfone está funcionando corretamente, é rapidinho. Aí, agora sim está tudo ok. Boa tarde, Charlene. Boa tarde, Raildo. Boa tarde aos ouvintes. Vou tirar a máscara, que a gente está distante aqui. É um prazer e uma honra estar aqui novamente com vocês. Vamos direto então ao assunto, Charlene. Ontem na Câmara Municipal, até um questionamento levantado pelo vereador do DIBIL em relação ao preço dos combustíveis que nós temos aqui hoje em Jaraguá. Nerópolis tem hoje, acho que o combustível mais barato de Goiás, mas as outras cidades nós estamos vendo uma diferença de 20, 30 centavos em relação a Jaraguá, seja na gasolina, seja no álcool. E as pessoas se perguntam por que não há fiscalização. Então, esse assunto ontem foi debatido e a informação que chegou através até do vereador do DIBIL, foi debatido também por outros vereadores, é de que o PROCON de Jaraguá teria dito, né, que não pode fiscalizar os postos, que essa atribuição seria da DECOM. Procede, é isso mesmo? Primeiro, eu quero abrir um parêntese, que antes de entrar nos postos, eu quero só tirar uma dúvida aqui, esclarecer, que de manhã eu não escuto rádio, mas hoje eu ouvi, estava sem carro, fui no carro da minha mãe e ouvi. E eu ouvi um consumidor, um ouvinte, falando que o PROCON não tem utilidade. Eu quero abrir uma ressalva nisso para explicar o seguinte: se a dor desse consumidor, desse ouvinte, perdão, é maior do que o preço do combustível dele, é maior do que uma pessoa que ficava 2, 3 horas numa fila, embaixo do sol, para pegar um auxílio emergencial para comprar o que comer, não é essa pessoa que está doente. O problema não está no PROCON. Entendeu? Porque se a dor do próximo não te comove, quem está doente é você. E eu sempre parti do princípio que a gente pode fazer para ajudar o próximo. Eu sou muito solidária à dor dos outros. E tinha umas coisas, como eu falei ontem pro Ludmil, que me incomodava muito em Jaraguá, nesse tempo que eu fiquei ausente do PROCON. Que era fila de banco, que era gigantesca, que hoje não, eu posso falar isso com propriedade, que não existe mais fila de banco. Mesmo voltando ao auxílio emergencial, não se vê mais banco. Isso não foi um milagre, foi a ação do PROCON. A energia em Jaraguá não tem mais aquele tanto de queda. Me corrija se eu estiver errado, por favor. Isso foi uma ação do PROCON. Entendeu? A gente entrou para tentar resolver os problemas mais urgentes. Infelizmente, agora entrando no petróleo, o PROCON tem as limitações. Isso é culpa do PROCON de Jaraguá? Não é culpa do PROCON de Jaraguá. Isso é culpa das leis, que quem faz é os deputados. A competência do PROCON é estipulada por lei. Então a gente tem que respeitar uma lei. Como eu dei o exemplo ontem, eu não vou chamar um delegado de incompetente porque ele não condena um ladrão, por exemplo. Porque não é competência do delegado. É competência de julgar, é do juiz. Então a gente trabalha com competências. O exemplo do cartel, que muita gente fala que Jaraguá tem, é um crime. Crime tem que ser investigado, tem que ter uma polícia específica para investigar isso. PROCON não é o PROCON de Jaraguá, é o PROCON do Brasil. Se você for no PROCON Goiás, que é o maior que a gente tem hoje, chegar lá com uma denúncia de cartel, ele vai rebater para o DECOM, que é o órgão competente. Isso não quer dizer que o PROCON não tenha utilidade. O PROCON tem sim suas utilidades dentro da lei. A gente só pode fazer o que a lei nos permite, a gente não pode fazer além. Queria muito eu ter o poder de chegar no posto e falar assim: ah, você vai abaixar porque Nerópolis está mais barato. Alguém procurou saber por que Nerópolis está mais barato? Eu explico que eu pesquisei e descobri. O posto da Bocão, né, que chama, ele é distribuidor. Ele conseguiu, na justiça, uma liminar para poder vender daquele preço. Porque o preço que ele vende é o preço que os postos compram na refinaria. E por ele ter uma distribuição, ele conseguiu na justiça o direito de vender aquele preço. Entendeu? Ele é amparado por lei. Porque a concorrência desleal também é crime. Se eu tenho um posto, você tem outro, eu começo a vender bem mais barato, é crime, concorrência desleal. Bom, então, feitas essas explanações, me restou algumas dúvidas que eu gostaria de tirar com você.
Depois a gente vai falar de energia e vamos falar de banco. Mas falando de posto, você disse o seguinte, que se você chegar com uma denúncia de cartel para o PROCON estadual, ele vai encaminhar para a DECOM, que é a Delegacia de Defesa do Consumidor. Mas para você apontar cartel, não tem que fiscalizar? Não. Como se descobre um cartel sem... Os preços. Mas é o que todo mundo preço... denuncia. Deixa eu te falar, sabe quantas denúncias tem de posto de combustível no PROCON? Desde quando eu assumi? Quando? De Jaraguá? Nenhuma. Nunca um consumidor sequer foi lá questionar preço de combustível. Eu tive denúncia de preço de gás, eu tive de combustível, nunca ninguém foi no PROCON. Aí não adianta ficar discutindo em redes sociais e em rádio, porque eu não tenho conhecimento disso. Entendeu? Hoje foi uma coincidência de eu escutar e eu te mandei mensagem. Falei, Railton, eu posso falar na rádio Claro. para eu me defender? Porque senão a gente nem tem direito à defesa. Eu nem fico sabendo das reclamações se não for levado ao PROCON. Se esse consumidor fosse, eu teria explicado isso para ele. Às vezes teria resolvido ali. Falar, olha, vamos ligar na DECOM, vamos fazer a denúncia, vamos ligar no 151 do PROCON Goiás, que ele vai direcionar para a DECOM. Agora, então o que você está querendo me dizer é o seguinte, você só pode fiscalizar se houver denúncia. Se não tiver, não... Não, eu não disse isso. Não, porque você falou o seguinte, não tenho nenhuma denúncia, não tem nenhuma fiscalização, subsintende que a fiscalização só existe a partir de denúncia. O PROCON pode fiscalizar sim, a gente estava sem equipe, a gente estava sem colete, agora que a gente está organizando a equipe. Eu fiquei uma semana em Goiânia trabalhando na fiscalização lá. E o que o PROCON Goiás faz? Qual que é a competência do PROCON para fiscalizar posto? Se o preço está visível, se tem a diferença, aquela diferença que é obrigatória do preço do álcool e do combustível, do álcool e da gasolina, se tem o telefone do Disque Denúncia do PROCON, isso não é o PROCON de Jaraguá, são todos os PROCONs. É competência do PROCON fiscalizar isso, fiscalizar se as informações estão claras, precisas, que é o que está no Código de Defesa do Consumidor. O preço, se o preço está abusivo, como que a gente vê? O PROCON Goiás, o que o PROCON Goiás fez quando eu estava lá? Eu posso falar porque eu participei da fiscalização. Ele notificou os bancos a fornecer as notas fiscais dos últimos 6 meses, toda semana, o preço que comprava o combustível. Aí o que a gente faz? A gente pega o preço que foi compro, as despesas dos postos, para ver se está muito abusivo. O que pode caracterizar, sem ser nessa hipótese, um preço de combustível? Um está R$ 3,50, o outro está R$ 2. Aí a gente tem que fiscalizar para ver por que essa diferença, por causa da concorrência desleal. E aí tem a questão do cartel também, que é o alinhamento de preço. Que é o alinhamento de preço. Esse está sendo fiscalizado também? O PROCON vai começar a fiscalizar agora, só que o PROCON Goiás, a gente está na fila de espera para o PROCON Goiás vir fiscalizar. Porque ele tem uma equipe técnica para fiscalizar postos de combustível. Nenhum PROCON municipal tem isso, porque você tem que fazer um curso com a ANP. Por exemplo, falar, a gasolina está adulterada. O PROCON, como que o PROCON vai saber? O PROCON tem advogado, tem técnicos. Tem que ter uma pessoa técnica naquele assunto específico, que é o caso da ANP. O PROCON Goiás, ele não fiscaliza se o combustível está adulterado ou não. Tá certo. A questão da adulteração de gasolina, ela pode até surgir, não é o caso do debate. A questão... e aí eu entendo que a Agência Nacional do Petróleo ela tem que auxiliar vocês, muitas das vezes, nessa fiscalização quando a demanda é adulteração da gasolina. Em relação ao preço, precisa de curso técnico ou vocês conseguem, por exemplo, suponhamos que o vereador do DBIL faça um requerimento pedindo para vocês fiscalizar. A partir daí, é possível solicitar aos postos essas notas fiscais para começar a fazer esse acompanhamento? Com certeza. Vou dar um exemplo prático. Quando eu era diretora do PROCON, não me lembro se foi no segundo mandato do Lineu ou no mandato do Ival. A gente fez uma reunião com o Poder Judiciário, onde estava presente, não lembro o juiz, não sei se era o doutor Everton, o doutor Everaldo. A gente saiu de lá com prazo de 10 dias para todos os postos fornecer nota fiscal. Sabe quantos apresentaram? Aí o PROCON, como ele não é um poder judiciário que tem poder de mandar, de determinar, de falar eu quero executar, é um órgão administrativo, volta a inteirar, o PROCON é um órgão administrativo, mas não é um o órgão PROCON judicial. notificou a justiça sobre essa... A gente fez um TAC, aí abriu o processo judicial. Teve o processo judicial, não sei como está o andamento desse processo judicial. Mas teve o processo por desobediência do Poder Judiciário, o PROCON por ser uma... O PROCON fez a parte dele, ninguém mandou nota, foi lá para o Poder Judiciário, ninguém mandou nota, o Judiciário foi e entrou com ação por desobediência, foi isso? Então, é possível, Charlene, porque o que a gente tem que chegar aqui ao entendimento? O PROCON ele tem esse poder de fiscalizar os postos.
Então, a partir de agora, sendo essa estruturação que você está justificando aí, não tem equipe, precisa de colete, precisa acionar o PROCON estadual, é possível que a partir de agora nós tenhamos, então, uma fiscalização contra os postos para verificar essa questão dos preços? A gente vai estar fiscalizando. A questão do preço, eu falo para você que a gente não vai conseguir baixar preço. Porque o preço no Brasil é livre. Eu não posso chegar na sua confecção e falar, sua calça tá cara, você vai vender a tanto. O preço é livre no mercado, entendeu? Então eu posso, se isso satisfazer a população, mesmo eu sabendo que não vai ter resultado prático, porque eu gosto de resultado prático, Raí. Não adianta eu enganar a população, falar assim, olha, eu vou fazer isso e vai dar resultado, não vai. Eu vou notificar os bancos para fornecer nota fiscal e apresentar as despesas. Eles vão apresentar um monte de notas de despesa, onde vai bater pois é, mas o preço, aí vai justificar o preço. Aí não chega aquela conclusão, já que o trabalho é inútil, aquilo que o ouvinte falou? Que o PROCON é inútil? Não, que o ouvinte falou. Não, nesse sentido foi o que eu bati desde o começo. A gente trabalha com competências. Com competências. Se o preço está alto, se está abusivo, é denúncia. Entendeu? Se Jaraguá tivesse abusivo... Qual que é o telefone, então, para as pessoas denunciarem os postos que estão vendendo gasolina? 151, do PROCON Goiás. Aí cai no PROCON Goiás. Cai no PROCON de Jaraguá. No PROCON de Jaraguá, 3326-6040. 3326-6040. É o que a gente explicou na época da cesta básica. Se fosse em Jaraguá, se fosse um mercado específico, mas não é, a gasolina está cara em todos os lugares. Mas aqui a diferença está de 30 centavos para a região. Em Séries está mais caro. Eu abasteci R$ 4,85 Mas São Francisco está mais barato, Anápolis está mais barato, Verópolis... Goiânia, muitos lugares. Quanto mais perto da capital, menos se gasta de frete. A gente tem que levar isso em consideração. Se você compra o combustível em Goiânia, o frete para entregar dentro da grande Goiânia... Está mais barato que aqui, é mais longe. Dentro de Goiânia, então, a gente tem que ver isso. Dentro de Goiânia é um preço. Quanto mais distante, por isso que Séries é mais caro, Goianésia está mais caro que Jaraguá, porque por ser mais distante das distribuidoras. Entendeu? Eu abasteci meu carro em Séries na quarta-feira da semana passada, R$ 4,85 o álcool. Aqui em Jaraguá tá quanto? 4,48? 4,50? Acho que é 4,50. Eu paguei 4,85 em Séries. E Séries é uma cidade tão... Mas em todos os postos é o mesmo preço? Todos. Em negócio eu procurei para consultar justamente porque já estava dando esse problema. O Séries parece estar pior do que nós. Eu andei muito nisso. No dia que eu fui para Goiânia, na sexta-feira, lá no Tabocão tava 4,11. Na hora que eu voltei tava 3,99. Eu abasteci ontem no Tabocão a 3,95. Então, na hora que eu voltei tava 3,99. Quando eu fui tava 4,11. E Goiânia, a média é 4,19. Aqui 4,49. 4,49 que está aqui. Então, Charlene, para a gente resumir esse assunto dos postos de combustível, o PROCON, então, agora não pode alegar que não está sendo provocado. Você está aqui exatamente para falar sobre posto de gasolina, sobre preço. Tem esse requerimento também do vereador do Dibil, esse assunto também está em debate na Câmara. Então, a partir de agora, o PROCON está sendo provocado e o que você está me dizendo é que vai ter aí uma ação de vocês. A gente está dependendo do PROCON Goiás, que controla todo o Goiás, então não é rápido, eu não posso ligar lá, apesar da super competência do Antonísio, uma pessoa que a gente tem uma parceria muito grande com o PROCON Goiás, que a maioria das pessoas lá são da turma quando eu estava no PROCON, então a gente não tem como falar assim, eu não posso ir em Jaraguá primeiro. Entendi. Eles têm uma tabela. Entendi. Mas eu queria muito poder falar... Se houver esse cronograma, vai nos informando, olha, nós já notificamos o PROCON, eles vão fazer uma ação. A gente não pode avisar antes, não, né? Claro. Porque o PROCON, disso a gente fica sabendo. Mas pelo menos pra gente falar assim, olha, o PROCON estadual já foi notificado sobre essa situação de Jaraguá. Isso já foi, isso eu posso afirmar, eu posso pode ter uma operação surpresa a qualquer momento, depende de demanda. Isso, né? A gente já tá, eles já estão cientes desse problema aqui, mas o que eles me falaram, Charlene, a gente vai fiscalizar, preço a gente não consegue. Isso é a resposta do PROCON Goiás. Exatamente, mas a população pelo menos precisa ter essa certeza, né? Se tem ou não tem alinhamento de preço, se está ou não está abusivo. A partir daí, tem as medidas judiciais cabíveis, a população pode protestar, pode fazer o que ela quiser. Mas precisa ter essa certeza porque fica um negócio assim, que as pessoas, ao viajar para fora de Jaraguá, exceto Séries, encontra preço mais barato que Jaraguá. E as pessoas ficam se questionando, por que eu pago tão caro em Jaraguá? Aí as pessoas se perguntam, por que o PROCON não fiscaliza? Então você está dando essa resposta. E eu queria muito agradecer a oportunidade, quero pedir muito... Só um pouco. Claro. Quero pedir muito à população. Vamos levar as reclamações ao PROCON. Não tem como eu saber, igual agora você falando, fui provocada. Ainda, o PROCON não foi provocado, ainda porque o atendimento do PROCON é pessoal. A pessoa tem que ir ao PROCON.
pra gente esclarecer as dúvidas, pra gente abrir o Publicamente processo. foi, talvez falta documentação, né? Mas a mas cidade eu inteira sabe agora eu que o PROCON prometo, foi é um provocado. compromisso que eu estou fazendo com a população, que eu já pedi o PROCON Goiás e eu vou reforçar o pedido e a gente vai tentar solucionar. Só que é o que eu já disse, eu não garanto diminuição de preço. Porque é uma sequência, eles compram caro da refinaria, tem o frete, tem a despesa de aluguel, tem a despesa de energia. Na hora que põe tudo no papel, eles alegam, eu não posso afirmar porque eu não sou dono de posto, que o lucro é pequeno. Bom, como a gente está dizendo, né, o que a gente espera do PROCON não é que vocês baixem o problema do preço, que fiscalize, né? Aí a consequência, talvez, da queda de preço seja a fiscalização. E eu conto com o consumidor também. Tem um ali mais barato, vamos lá, tem outro mais barato. A gente tem o poder de baixar esse preço em Goiás, sabe? Em Jaraguá. Se a gente, por exemplo, um posto na BR tá mais barato, vamos todo mundo lá, que eles vão ser obrigados a baixar aqui. Mas infelizmente parece que está tudo alinhado mesmo. Né? Enquanto a questão do alinhamento é muito complicado, porque se um vende 10 centavos... Dá para afirmar porque, como você falou, tem que fiscalizar, né? Se baixa 10 olhando os preços, está muito parecido os preços. Se baixa 10 centavos por exemplo, os outros podem entrar com processo por concorrência desleal. Você vê tanto que é difícil esse meio de consumo. Só para a gente fechar aqui, Charlene, porque o nosso tempo está corrido, daqui a pouco eu tenho que falar com o Nilvan também. Eu sei que o assunto merecia ter um debate um pouco maior. Em relação à Enel, você falou que a queda de energia caiu em Jaraguá graças a esse trabalho do PROCON. Quantas multas foram aplicadas na Enel? Nenhuma multa. Não precisamos multar. Porque o interesse do PROCON foi o que eu sempre afirmei. O PROCON não tem interesse em multar ninguém, ainda mais na situação que o Brasil está. Entendeu? O que a gente fez? A gente fez uma reunião com o Paulo Vitor, ele falou, Charlene, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião, se não melhorar, a gente multa. Porque o PROCON primeiro ele tem que advertir. Aí para eu não ir um por um, igual ao supermercado, um por um supermercado, eu fiz uma reunião com todos. Já saíram dali advertido. Que se não tiver melhoria, vai ter multa. Porque em relação à Enel, o que a gente vê é uma briga dos empresários, indo lá em Goiânia, conversando, pressão política, críticas e críticas. Eles anunciaram que fariam os investimentos em Jaraguá lá em 2019. Né? Tem uma reunião, agora, né? Uma reunião, né? Prometer uma série de investimentos de milhões em Jaraguá. Parece que agora está saindo esses investimentos e de fato aí a gente tem que pensar em 2019. Por que agora está sendo... Entendeu? Teve reunião com a prefeitura, teve reunião com o PROCON, a Enel teve várias reuniões. Em relação a bancos, né? Você também falou que acabou a fila de banco. Quantas multas foram aplicadas nos bancos? Nenhuma. Tudo na conversa, tudo no diálogo. Mas esse povo é bom demais conversar com eles. Porque é gente conversar. Eu não sou do tipo de pessoa que chega e impõe nada. Eu tenho 20 anos de experiência de PROCON. É porque a lei impõe a condição da multa, né? Só que antes de eu chegar a multar, se a gente pode tentar um acordo, vamos tentar um acordo. Igual se você chegar lá reclamando. Ai, meu telefone migrou para o pós-pago sem eu solicitar. Eu vou multar, eu ligo lá, em 5 minutos eu resolvo o seu problema em 5 minutos. Se eu abrir um processo multar, o dinheiro vai para o município e às vezes não resolve o seu problema. Mas a gente está falando de coisas coletivas, banco, Enel, né? Mas não resolveu. O individual, eu entendo que esse trabalho é muito bem feito por parte do PROCON. Mas o coletivo, a gente tentou. Se voltar a ter problema, eles já estão advertidos que vai ter a multa. O que eu estou achando bacana é que com o diálogo está resolvendo com os bancos. Né? Se não resolveu, se alguém tiver alguma reclamação, procure-nos no PROCON que você vai ver que está aplicando a multa, porque todos eles estão informados. A gente eu passei para eles todas as informações que tem que ter no banco, todos os requisitos que o PROCON vai exigir. Se não tiver multa, eu não tenho mais que chegar e fazer reunião com o banco. Tá certo. Se voltar aquelas filas, eu vou estar multando todo mundo. O PROCON vai estar multando todo mundo. Charlene, quero te agradecer pela gentileza de vir conversar com a nossa audiência, responder os ouvintes, as nossas indagações. Quer dizer que eu te admiro, sei da sua competência, do seu trabalho. Esses questionamentos que a gente faz ao ar, para deixar claro para o ouvinte, é no âmbito do PROCON, né? Que se não fosse você, fosse outra pessoa que estivesse à frente do PROCON, nós faríamos a essa pessoa os mesmos questionamentos. Eu entendo, tá? Eu agradeço muito. Você é uma pessoa, eu ainda falei semana passada na prefeitura, eu falei, eu admiro muito o Harilton, porque ele estuda para falar do assunto. Eu admiro você falando de política, eu aprendo com você falando de política, porque eu vejo que você estudou para aquilo, você estudou o assunto. Entendeu? Isso é muito admirável no jornalismo. Você tem que estudar para falar sobre com propriedade. E eu vejo que você fala com propriedade muito bem sobre política, sobre vários assuntos. Então a admiração é recíproca e me coloco mais uma vez à disposição de qualquer problema. Eu só peço que não discutam em grupos.
ligue para mim, vamos resolver. Passa no PROCON, 3326 4020 6040. Meu telefone é público para rádio, todo mundo tem meu telefone, eu estou nos grupos. Pode me ligar a qualquer hora do dia, da noite, falar, ó, Charlene, teve essa reclamação, o que você me fala? Vamos na rádio, eu vou estar sempre à disposição de vocês. Charlene, muitíssimo obrigado pela gentileza de falar com a nossa audiência, porque o nosso tempo está muito corrido. Na sequência, já vou falar com o Nilvan Braz. Eu entendo, obrigado, agradeço a todos, bom dia a todos, bom feriado. Agora são 12 horas 29 minutos, rápido intervalo.